E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a estreia de Daddy Buddies, que é um anime original do PA Work Studios e que vai trazer pra gente uma experiência muito divertida e eu acho que é assim, ó, uma experiência, uma escolha excelente de anime pra assistir pra quem gostou muito de Spy Family. Em Daddy Buddies, a gente vai conhecer o Kazuki e o Rei, que são dois colegas de trabalho. Eles são assassinos contratados, né? Pelo que eu entendi, eles estão por uma pegada mais pro lado do bem, onde as missões deles estão sempre voltadas para alguns agentes criminosos, mas isso não muda o fato de que eles são assassinos contratados. A questão é que o centro, a proposta principal da história, tá no fato de que em um determinado momento da vida deles, os dois começam a criar juntos uma pequena menina. Tem essa pegada bem, como eu disse, Spy Family, né, que traz pra gente aí duas pessoas tentando criar uma menina enquanto tem aí seus próprios segredos e um trabalho muito perigoso envolvido. Então vem com essa pegada divertida que mistura esse slice of life, comédia familiar, com boas cenas de ação e um clima bastante tenso. Antes de eu continuar falando sobre esse anime, sobre o primeiro episódio dele, o que eu achei, eu quero te lembrar e te pedir para deixar o like nesse vídeo, porque ajuda bastante o engajamento do vídeo. Se você não gostar do vídeo no final, depois você tira o like, tá? Mas já deixa o like aí, e se você não por aqui, se inscreve e ativa as notificações para estar acompanhando primeiras impressões de outros animes novos que eu estiver assistindo e outros conteúdos aqui do canal, que eu sempre falo de anime, mangá e BL. O primeiro episódio ele traz pra gente uma estrutura bem simples, onde num primeiro momento a gente vê os dois participando de uma missão, onde a gente vê muita ação e como é o trabalho deles, e nesse mesmo momento a gente tem uma ideia de qual é a proposta do anime, porque em um determinado momento dessa missão, os dois acabam entrando em uma discussão ali por causa da menina que eles estão criando, da filha deles, né? Dá pra gente dizer assim, porque essa é a escolha que o anime faz, de que eles são os dois pais dessa menina, e a gente já tem uma ideia da proposta de como é o anime. Depois que o episódio traz essa perspectiva pra gente, ele vai contar como tudo começou, e a gente vai conhecer então também a Mirim, que é uma criança, uma menininha que vai sozinha à cidade em busca do pai dela. É Natal, são alguns meses antes da primeira missão que a gente viu, e a gente começa a ver como é que é um pouco o relacionamento do Kazuki e do Rei. Em meio às suas missões ultra secretas, os dois dividem um apartamento. O Kazuki, ele é gentil, cuidadoso, bastante simpático e muito atencioso com tudo que ele faz, enquanto o Rei vem com a proposta de homem introvertido, de poucos amigos e que preferem nem sair de casa e mal tomar banho. O episódio constrói um pouco dessa relação pra gente, e aí ele vai colocar os dois em uma missão onde eles precisam invadir uma festa de Natal. Eles preparam toda a missão, só que ela acaba sendo atrapalhada por esta menina, a Mirim, que foi atrás do pai dela. A gente ainda não entende quem é o pai, quem que ela tá procurando, né? A questão é que ela acaba se metendo no meio daquela missão, e enquanto o Kazuki decide proteger a criança enquanto cumprem os objetivos da missão deles, pelo Rei, eles simplesmente passariam por cima de tudo. Assim, o Rei tem atitudes muito mais frias em relação a isso. E essa é a parte mais legal do anime em relação a esses dois personagens, que criam um equilíbrio muito bom, porque o Rei pode agir ou falar dessa forma, mas ele sempre tem atitudes muito conscientes, assim, e ele leva muito a sério tudo que o Kazuki fala. Então eles participam dessa primeira missão, onde acaba sendo uma grande confusão graças à presença da Mirim, dessa menina, e depois de toda essa confusão, eles vão perceber um problema. Vale fazer inclusive um alerta de spoilers, porque eu devo fazer alguns comentários daqui pra frente sobre algumas passagens específicas do anime que eu quero comentar para fazer algumas observações, inclusive do final. Então acho melhor eu separar o vídeo por aqui, assistir o episódio e depois vem aqui ver o que eu achei dele. Então nesse desfecho final a gente descobre que essa menina, na real, ela era filha do homem que eles foram assassinar nessa festa de Natal.
E aí a gente vê aqui onde eles vão acabar se prendendo a ela. Afinal de contas, eles não podem simplesmente abandonar essa menina. Eu não sei se vai ter alguma questão mais lógica, sabe? Envolvendo, sei lá, assistente social, alguma coisa assim, adoção, que vincule eles a essa menina, mas a questão é que ao longo da missão, o caso que precisou fingir ser pai dela, o que fez ela acreditar que o caso que seja o real pai dela que ela estava procurando, e talvez muito por isso eles acabem não se separando da menina. Basicamente a gente tem aqui a proposta inicial de como tudo começa para que eles possam criar essa atmosfera que a gente tem agora no anime, como a gente vê naquela primeira parte do episódio, sabe? No meio da missão, uma notícia sobre a filha deles e aquela grande confusão. Eu acho que é muito fácil para anime criar muito do que ele tá propondo, principalmente por causa dos personagens, né? O caso que o Urei tem personalidades muito diferentes, mas eles lidam muito bem com elas, né? Um com o outro, e essas interações são muito interessantes. Quando a Mirin entra no meio desse relacionamento, a coisa fica ainda mais interessante, mais divertida. Então a gente acompanha eles lidando com as missões do dia a dia, se preparando para elas, a maneira como o caso que ele acaba sempre tomando a frente na maior parte das decisões, né, das atitudes diretas, e o Urei ele acaba seguindo o fluxo, por mais que ele seja super profissional e muito despreocupado com o ambiente em volta dele. Ele parece ter realmente uma personalidade muito fria. O caso que ele é um rapaz que já teve um envolvimento emocional muito íntimo, já teve uma família e aparentemente tem uma filha também com quem ele ainda está envolvido, não diretamente, não presencialmente, mas para quem ele manda dinheiro, basicamente, por mais que seja recusado sempre, é o que a história conta pra gente, né, nesse primeiro episódio. Mas o caso que ele ainda tem um vínculo muito forte com essa questão de amor, então ele se preocupa muito com qualquer pessoa ou criatura que possa se envolver com eles, porque é um trabalho muito perigoso. E claro que essa personalidade alegre do caso que não poderia deixar de lado o fato dele amar estar com mulheres e jogos de azar e sempre acabar se ferrando em situações assim. Enquanto o Urei, ele é o típico rapaz que vive no escuro com o quarto todo fechado, tomando um banho por semana e jogando videogame. Ele teve uma criação bem diferente, então ele tem uma personalidade muito mais fria e muito mais despreocupada com o ambiente e pessoas à sua volta. Ele acaba aprendendo e absorvendo muito disso com o Kazuki, e isso cria esse equilíbrio no relacionamento deles e, é claro, no desenvolvimento do anime. A questão é que nesse episódio a gente percebe que, por mais que o Urei leve a vida dessa maneira, ele parece estar sempre tentando criar algum tipo de vínculo sentimental, quando ele tá sempre trazendo para casa alguns gatos de rua que ele encontra. Então ele parece buscando algo com que ele possa criar esse vínculo direto, mas acaba sempre meio que sendo atrapalhado pelo caso, que pela insegurança dele de poderem criar alguma outra coisa no meio desse trabalho tão perigoso. A Mirin não tem nenhum segredo, ela é uma criança que não enxerga os perigos, né, e não entende as coisas que acontecem em volta dela. Ela só leva tudo de maneira divertida, querendo aproveitar o momento com os pais dela. Então ela só quer viver de maneira feliz. E claro, os meninos tentam não criar uma atmosfera diferente para ela, então acaba gerando toda aquela confusão que é a base da história. Esse primeiro episódio é visualmente bem bonito. A animação ela é fluida, nada de surpreendente, mas ela consegue construir boas cenas de ação, boas cenas de convivência, né, nos momentos mais slice of life. Então a gente tem visualmente algo bem atraente, até pelas escolhas de composição, né, cenários. Algumas delas são realmente muito bonitas, transmitem algumas sensações e alguns climas muito atraentes que combinam com a proposta daquele momento, né. Isso é uma coisa pela qual eu prezo muito em animes, que as escolhas visuais ajudem a construir as sensações, e vários dos momentos nesse primeiro episódio eles fazem isso, tanto para pegada mais divertida, quanto para uma pegada mais emocional, na escolha de paleta, na escolha de tons, de filtros. Então isso é construído de maneira bem complexa, o que é atraente, é divertido,
funciona bem para o processo de imersão da história. A trilha sonora é simples, mas é participativa, ajuda a construir as cenas de maneira ativa, sempre trazendo novas sensações, sempre ajudando nesse processo de imersão. Então a composição, de maneira geral, ela funciona muito bem para o que o anime está propondo. O desenvolvimento desse primeiro episódio é bem legal, eu acho que funciona bem, acho bem legal a maneira como eles constroem essa estrutura temporal desse primeiro episódio, né? Mostrando qual é a essência do anime num primeiro momento e depois como tudo aquilo começou. Eles escolhem momentos, passagens, né? Que mostram pra gente, às vezes em pequenos detalhes, muito da personalidade dos protagonistas e também muito de como é a vivência deles, o trabalho dele e também muito de como são as vivências e os trabalhos dele, sabe? São pequenos detalhes, pequenas ações, coisas, às vezes que passam muito rápido e parecem só mais um acontecimento simples na história, mas que estão ali ajudando a mostrar pra gente a personalidade dos protagonistas e um pouco mais de como é a vida deles. Inclusive, os dois protagonistas são bem interessantes e tem um tom de mistério que chama muito a nossa atenção. Tem algo que precisa ser desenvolvido e entregue sobre eles pra gente, que se o anime não fizer isso eu vou ficar meio frustrado, que é justamente a relação do Kazuki com a antiga família dele, né, que apareceu tanto nesse primeiro episódio e que explica muito da maneira como ele se sente em relação a Mirin e a ter relacionamentos nesse trabalho, e o Rei, que ele é um mistério de maneira geral, assim. Então o anime, ele abre essas duas questões pra gente e eu vou ficar muito frustrado se ele não desenvolver isso. Pode ser que a escolha narrativa da história seja deixar isso só de maneira subentendida e que a gente foque exclusivamente no presente dos dois com a menina, mas eu queria muito que isso viesse à tona, assim, porque eu acho que abriu algo que me deixou muito curioso. E claro que eu tô completamente apaixonado pelo Kazuki, ele é lindo, ele é fofo, ele é um dono de casa perfeito, assim, eu fiquei apaixonado por ele. Além de ser um homem super gentil e divertido o tempo inteiro, eu tô completamente apaixonado por ele. Mas é claro que muita gente vai acabar se apaixonando pelo Rei, com aquela aparência dele toda desgrenhada, né, jogando videogame, com aquele olhar caído, despreocupado com tudo que acontece à sua volta, mas que de repente se transforma no homem mais lindo e elegante do mundo, quando ele tá pronto pra ir pra uma missão. É muito legal ver isso, a maneira como o Rei, ele muda completamente a aparência dele quando ele tá indo trabalhar. Isso é tipo assim, é uma parada incrível. Basicamente, Daddy Buddies é um Fugal Cage Balance Limited com Spy Family separados apenas por uma criança. Mas é muito legal, é muito divertido a gente ver, a proposta é bem legal. Eu sei que muita gente vai assistir por causa que são dois homens. Dá pra perceber que em momento algum a gente vai ter uma proposta de relacionamento amoroso entre eles. Olha, se isso acontecesse, né, já que estamos falando de um anime original, sei lá, pode se esperar de tudo, se isso acontecesse seria uma grande reviravolta, mas eu definitivamente não tô esperando por isso e eu realmente não acredito que vá acontecer. Mas é claro, a gente tem um chip maravilhoso aqui entre o Rei e o Kazuki. Inclusive eu já vi algumas fanarts no Twitter que me atiçaram demais, assim. Se você já assistiu o primeiro episódio de Daddy Buddies, deixa aqui nos comentários o que você achou, pra gente poder continuar conversando das suas perspectivas e expectativas para os próximos episódios. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!